Bom, pessoal, vamos falar então do passo 4.1, aplicação do FCP e FCP-ST em empresas do regime normal. Tá? Então, no passo 4, a gente explicou como é a aplicação do FCP e FCP-ST na NFE 4.0. O objetivo aqui desse artigo é a gente analisar alguns exemplos de aplicação do FCP e FCP-ST em empresas do regime normal. Tá? Então a gente vai ver alguns exemplos típicos de operações. Tá? E o primeiro passo aí para a melhor forma da gente entender, né, o antes e depois da NFE 4.0 é com um exemplo numérico simples. Tá? Então, antes de apresentar o sistema, a gente vai tratar aqui dois exemplos numéricos simples com CST 00, operação tributada integralmente. Tá? Então, a gente separou aqui dois exemplos, uma operação interna tributada integralmente e uma operação interestadual tributada integralmente. Vamos começar com a operação interna tributada integralmente. Então, antes da NFE 4.0, a gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui, a alíquota do ICMS ela era uma alíquota cheia, né, incluindo a alíquota do ICMS e a alíquota do FCP, do Fundo de Combate à Pobreza. Então, aqui no caso, a gente tinha uma alíquota aqui de 20%, né? Então, numa base de cálculo de R$ 1.000, o valor do ICMS era de R$ 200. E aí, depois da NFE 4.0, com a implantação da NFE 4.0, a gente tem que separar a alíquota do ICMS do percentual de fundos de combate à pobreza. Tá? Então, nesse exemplo aqui, com esse produto aqui que está sujeito a um percentual de FCP de 2%, eu tenho que separar, eu tenho que colocar aqui a alíquota de 18% de ICMS e tenho que colocar o 2% num campo próprio, percentual FCP. Então, o valor do ICMS fica calculado com o valor de R$ 180 e o valor do FCP com o valor de R$ 20. Se eu somar 180 com 20, dá os mesmos R$ 200, né, diante da NFE 4.0. A única diferença é que agora eu estou separando esses valores em campos diferentes. Tá? Agora vamos fazer um exemplo aqui no sistema. Tá? Então, o primeiro ponto aqui é no cadastro de empresas. A gente avaliar se a nossa empresa está configurada para o regime normal, né? Porque esses exemplos são de empresas no regime normal. Então, o CRT aqui da nossa empresa ele está no 3, regime normal, ok? E para a gente fazer um exemplo, eu sugiro a gente ir lá na tela de documento de saída. A gente pode pegar um documento de saída que já tenha sido emitido, por exemplo, esse 29 aqui, que foi o último documento de saída, emitido para o produto saco plástico, venda de produção para comercialização, empresa, indústria, sucesso, pessoa, cliente feliz em São Paulo. Vamos clonar esse documento aqui, porque é a forma mais fácil da gente conseguir simular o exemplo que a gente quer simular. Então, clonei, gerei aqui o documento de saída 30, vou editar esse documento aqui. Então, a gente está simulando uma operação interna, né, tributada integralmente. Essa empresa aqui, a indústria Sucesso, ela está no Rio de Janeiro. Tá? Então, vou colocar aqui a minha pessoa, vou colocar o cliente feliz no Rio de Janeiro. Tá? Vou editar aqui o meu item 1, o saco plástico, vou ajustar aqui o meu CFOP, tá? Para 5.101, porque é uma operação interna. E aqui na parte de tributação, o nosso foco é o ICMS, né? Aqui nesse treinamento. Então, não precisamos nos preocupar com a tributação de IPI, PIS e COFINS nesse exemplo aqui. Então, a gente está fazendo aqui uma operação tributária integralmente com CST 00, tá? Com a alíquota de ICMS de 18%, com percentual de FCP de 2%. Tá? Vou pedir aqui para calcular tributo. E aí repara que o sistema colocou aqui a base de cálculo do ICMS R$ 1.000, a alíquota de ICMS 18, o valor do ICMS 180,
percentual do FCP 2, valor do FCP R$20, e aí esses valores estão coerentes com o que a gente está vendo aqui no nosso exemplo, aqui na imagem do artigo. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. A gente tem uma imagem também aqui da tela do sistema, e essa imagem está coerente com o que a gente está vendo também na tela aí do sistema aqui em tempo real. Então vou salvar aqui o nosso item 1, tá? Vou salvar aqui esse documento. Eu vou pedir para gerar a nossa NFE. E aí, enquanto está gerando a nossa NFE, vamos avançar um pouquinho mais aqui no artigo e vamos entender como que essas informações vão ser apresentadas no XML, né, da NFE. Então, dentro dos campos aqui do ICMS, do item no documento, a gente vai ver que a situação tributária é 00, tributário integralmente, aqui no CST. A gente vai ver a base cálculo de R$1.000, no campo VBC, a base cálculo. Um ponto importante é que o CST 00, tributário integralmente, a nota técnica que instituiu a NFE 4.0 determinou dessa forma, então não existe uma base cálculo específica para o FCP, tá? Então a base cálculo do ICMS é a mesma base cálculo do FCP, isso para a situação tributária 00, tributário integralmente. PICMS 18, valor do ICMS 180, PFCP 2, valor do FCP R$20, tá? Então perceba que o valor do ICMS e o valor do FCP eles são separados aqui no XML da NFE. Voltando aqui para o sistema, a gente tem aqui o documento 30 que foi criado, a nossa nota fiscal 102/18, ela foi autorizada. Vamos clicar aqui para ver o arquivo XML dessa nota. Vou abrir aqui o arquivo XML. E vamos avançar aqui no arquivo XML, lá no item 1, aqui nos campos relacionados ao ICMS, a gente consegue ver todas as informações que a gente viu lá no artigo. Tá? Base cálculo de R$1.000, PICMS de 18, valor do ICMS 180, PFCP de 2% e valor do FCP de R$20. Ok? Vamos voltar aqui para o nosso artigo, vamos ver agora o segundo exemplo aí com o CST 00, operação tributária integralmente. Agora a gente vai fazer um exemplo de uma operação interestadual, tributada integralmente. Tá? Então, no caso da operação interestadual, tá, sem substituição tributária, né, com CST 00, que a gente não tem a incidência aí do ICMS ST, não tem praticamente nenhuma mudança em relação a antes da NFE 4.0 e depois da NFE 4.0. Tá? Então, considerando aí uma operação do Rio para São Paulo com um produto de origem nacional, né, com uma alíquota de ICMS de 12%, antes da NFE 4.0 eu tinha aqui a alíquota de ICMS de 12%, o valor do ICMS sendo calculado com R$120, e aí depois da NFE 4.0 eu tenho a mesma alíquota de ICMS 12, com o valor do ICMS sendo calculado como R$120, e nesse caso, na operação interestadual, o meu percentual do FCP, ele não precisa ser enviado, tá, no XML. Tá? Então o campo pode ficar vazio ou pode ficar com valor zero, que mesmo com o valor vazio ou valor zero, ele não vai ser enviado na geração da NFE. Tá? Então vamos simular esse caso aqui na nossa base de treinamento. Novamente eu vou clonar aqui o meu documento, que é a forma mais rápida aí da gente simular esse caso. Então criei aqui o meu documento 31, eu vou editar ele. Ok, vou mudar aqui a pessoa para cliente feliz em São Paulo, tá? Porque a gente está fazendo aqui uma operação interestadual, né? Minha empresa está no Rio de Janeiro, meu cliente está em São Paulo, então uma operação interestadual. Vou ajustar aqui o meu CFOP para 6.101, ok? Adequando ele à operação interestadual. E aqui na parte de tributos, né, eu vou colocar aqui a minha alíquota de ICMS de 12, o meu percentual FCP de 0.
Ok? Vou pedir para calcular aqui. Então a gente tem aqui um valor de ICMS 120, um percentual de FCP de 0, valor de FCP de 0. Tá? Vou salvar. E vamos salvar aqui o nosso documento. E vou pedir para gerar a nota fiscal para a gente poder comparar aí com as informações do nosso artigo. Enquanto está gerando a nota, vamos voltar aqui para o nosso artigo. Avançando um pouquinho mais aqui no artigo, a gente tem aqui o exemplo 2, operação interestadual tributada integralmente. Tá? Então aqui a gente vê a base cálculo de 1.000, a alíquota de ICMS de 12, valor de ICMS 120, percentual FCP 0, valor do FCP 0. Tá? A gente acabou de ver isso aqui no sistema, né? Os campos preenchidos dessa forma. E aqui a gente tem os campos do XML da NFE. Tá? Então repara que não são enviados os campos de percentual do FCP e valor do FCP, tá? Porque eles estão 0. Então, lá na tag de ICMS, as informações são passadas assim: olha, valor da base cálculo ICMS 1.000, percentual do ICMS 12 e valor do ICMS 120. E não temos aqui os campos do percentual do FCP e valor do FCP. Bom, pessoal, então agora vamos voltar aqui para o sistema. Então aqui a gente tem o documento de saída 31, foi autorizada aqui a NFE 102.19. Vamos ver o arquivo XML dessa NFE. Abrir aqui o arquivo XML da NFE, vamos avançar aqui para os campos de ICMS e a gente consegue ver aqui no arquivo XML que a gente tem informação da base cálculo de R$1.000, percentual de ICMS de 12 e o valor de ICMS de R$120. E essas informações elas estão coerentes aqui com a imagem aqui do XML no nosso artigo, né? Base cálculo de 1.000, percentual de ICMS de 12, valor de ICMS de 120. Agora vamos avançar um pouquinho mais, vamos ver alguns outros exemplos que são típicos em empresas com o regime normal de tributação. Então vamos ver agora o CST10, que é a operação tributada com substituição tributária. E aí para esse CST10 a gente separou 3 exemplos, tá? Uma operação interna tributada com substituição tributária, uma operação interestadual tributada com substituição tributária e uma operação interestadual tributada com substituição tributária pelo DIFAL de ICMS, tá? Que normalmente é aplicada quando eu tenho uma venda para uso e consumo de um produto entre unidades da federação que tem um convênio ou protocolo que regulamenta a aplicação do ICMS ST para esse produto nesse tipo de operação. Então vamos começar com o primeiro exemplo aqui, operação interna tributada com ST. Tá? Então antes da NFE 4.0, a gente tinha que tratar tanto a alíquota do ICMS quanto a alíquota do ICMS-T cheia, né? Então se o produto em determinada unidade da federação, né, por exemplo no Rio de Janeiro, ele está sujeito ao Fundo de Combate à Pobreza, a alíquota de ICMS 18 mais uma alíquota do fundo de 2, então antes da NFE 4.0, a minha alíquota do ICMS ela tinha que ser cheia, no valor de 20%, então nesse exemplo aqui o valor do ICMS seria de R$200, com uma base cálculo de 1.000. Aí eu tenho aqui um MVA de 70%, então uma base cálculo do ICMS-T de 1.700, e a minha alíquota do ICMS-T também teria que ser cheia, tá? No valor de 20%. Eu tinha um cálculo aqui do valor do ICMS-T, né, através da aplicação de 20% sobre a base, que dá 340, e fazendo a subtração do valor de ICMS da operação, chego no valor de R$140 de ICMS-ST para essa operação interna tributada com substituição tributária. Tá? Isso tudo antes da NFE 4.0. O depois da NFE 4.0 foram criados campos específicos para informar o percentual do FCP, o valor do FCP, o percentual do FCP-ST
e o valor do FCP-ST. Então, como foram criados campos específicos, é preciso separar as informações nesses campos específicos. Tá? Então, primeiro, aqui no ICMS da operação, tá? Onde antes era 20%, depois eu tenho que informar um ICMS de 18% e um percentual de FCP de 2%. Tá? Então, o meu valor do ICMS ele fica como 180 e o meu valor do FCP fica como R$20. E aí a mesma coisa para o valor do ICMS-ST e o valor do FCP-ST. Tá? Então, a minha alíquota do ICMS-ST, ela também, depois da NFE 4.0, ela fica como 18% nesse exemplo. Tá? E o meu percentual do FCP-ST fica como 2% nesse exemplo. Tá? Então, o meu valor do ICMS-ST ele é calculado como R$126 e o FCP-ST como R$14. Somando os dois, tá? O ICMS-ST e o FCP-ST, 126 mais 14, a gente tem os mesmos R$140 diante da NFE 4.0. A diferença é que agora esses valores estão sendo divididos, estão sendo informados nos campos específicos com a criação do novo campo aí do valor do FCP ST. Tá? Então vamos simular isso aqui no nosso sistema, numa base de treinamento. Vamos clonar aqui o documento 31. Vamos editar esse documento aqui para fazer a nossa simulação. Então a gente está tratando de uma operação interna, né? Nossa empresa está no Rio de Janeiro, então vou colocar aqui o nosso cliente no Rio de Janeiro. Vou editar aqui o item. Tá, como uma operação interna, eu vou ajustar aqui o CFOP do item. E aqui na parte de tributos, o nosso foco é o ICMS, né? Então vou trocar aqui a situação tributária para 10, ok? Tá, então, uma operação interna, a gente está considerando aqui que essa operação tem uma alíquota de ICMS de 18, um percentual de FCP de 2, né? Esse produto aqui nessa unidade da federação. O percentual da MVA de 70, certo? O percentual de redução da base cálculo CMST é 0. A alíquota do CMST, então, 18, é a mesma alíquota interna, porque é uma operação interna. Percentual do FCP retido por substituição tributária de 2, tá? O mesmo percentual do FCP, porque se trata de uma operação interna. Tá? Vou pedir para calcular aqui os tributos. Tá? Então, vamos focar aqui nos valores de ICMS e FCP. Então, o sistema calculou aqui um ICMS 180, FCP de 20, um ICMS-ST de 126 e um valor do FCP retido por substituição tributária de 14. Tá? Voltando aqui no nosso artigo, no exemplo 1 a gente tem uma imagem da tela aqui do sistema. Os valores que estão sendo apresentados aqui no sistema estão coerentes com essa imagem. Valor do ICMS 180, valor do FCP de 20, valor do ICMS-ST de 126, valor do FCP retido por substituição tributária de 14. Ok? Então vou salvar aqui o nosso item no documento, vou salvar o nosso documento e vou gerar a nossa NFE. Enquanto está gerando a NFE, a gente volta aqui para o artigo e aí vamos ver como que essas informações vão ser apresentadas no XML da NFE. Tá? Então aqui a gente tem a base cálculo CMS, R$1.000, a alíquota CMS 18, o valor de CMS 180, a base cálculo do Fundo de Combate à Pobreza de 1.000, então no CST 10 de ICMS, há um campo específico para a base cálculo do Fundo de Combate à Pobreza, tá? Diferentemente do CST 00. Eu tenho um percentual de FCP de 2, um valor de FCP de 20. Tá? Então isso aqui são os campos referentes ao ICMS da operação. E aqui a gente vê agora o ICMS-ST. Então tem o MVA de 70, percentual de redução da base cálculo do ICMS-ST de 0, não tem redução de base cálculo.
valor da base cálculo do CMST de 1.700, percentual do CMST 18, valor do CMST 126, base cálculo do FCP ST, tá? Então repara que também tem um campo específico para base cálculo do FCP ST de 1.700, percentual do FCP ST de 2, valor do FCP ST de R$14. Vamos voltar aqui para o sistema. A nossa nota 10.220 ela está autorizada. Eu vou clicar aqui no documento de saída e vou ver o arquivo XML. Então, vamos ver o arquivo XML da nossa nota fiscal. Vamos avançar aqui no arquivo XML. E aqui nos campos relativos ao ICMS, com a situação tributária 10, a gente vê todos os campos que foram vistos lá no artigo. Tá? Então, focando só em apenas alguns campos, para a gente não investir muito tempo aqui na leitura de todos os campos. Então, tem aqui, olha, o valor do ICMS, 180, o valor do FCP 20, aí eu tenho o valor do ICMS ST de 126 e tenho o valor do FCP ST de 14, tá? Coerente com o que a gente apresentou aqui no artigo. Avançando um pouquinho aqui, vamos agora tratar do nosso exemplo 2, que é uma operação interestadual tributada por substituição tributária. Tá? Então, vamos voltar aqui para o sistema. Eu vou clonar aqui esse documento 32 para gerar um novo documento e a gente conseguir simular isso com agilidade. Vou editar aqui esse documento 33 que foi criado. Então, se trata de uma operação interestadual, né? Então vou escolher aqui um cliente em São Paulo, porque a nossa empresa está no Rio de Janeiro. Vou editar aqui o nosso item 1, vou fazer um ajuste aqui no CFOP dele. Tá? Aqui no ICMS, tá? Como é uma operação interestadual, né? Então a nossa alíquota do ICMS tem que ser ajustada para 12, certo? Como uma operação interestadual não faz sentido informar aqui o percentual do FCP no ICMS da operação. E aí, considerando que lá em São Paulo, né, hipoteticamente, que esse produto aqui tem um MVA de 70%, nessa operação, uma alíquota de CMST de 18% lá em São Paulo, um percentual de FCP de 2% lá em São Paulo, vamos pedir aqui para calcular os tributos. Tá? Então, o sistema calculou aqui o valor de CMS de 120, o valor do FCP 0, o valor do ICMS ST de 186 e o valor do FCP retido por substituição tributária de 34. Vamos voltar aqui para o nosso artigo. E aí o que a gente viu lá na tela do sistema está coerente com a imagem que está sendo apresentada aqui no nosso artigo. Tá? Valor do ICMS 120, valor do FCP de 0, valor do ICMS ST de 186 e valor do FCP retido por substituição tributária de R$ 34. Voltando aqui para o sistema, eu vou salvar esse item, vou salvar esse documento de saída e vou pedir aqui para gerar a nossa NFE. Enquanto está gerando a NFE, vamos voltar aqui para o nosso artigo, vamos avançar um pouquinho mais e vamos ver aqui como que as informações vão ser apresentadas no XML, né, da nossa NFE. Tá? Então a gente tem aqui a base cálculo de R$1.000, o percentual do CMS 12, né, a alíquota interestadual, o valor do CMS 120. Tá? Então repara que aqui no ICMS da operação, como o meu percentual de FCP é 0, né, então ele não é informado. Tá? Na nota técnica que instituiu a NFE 4.0, há essa orientação, tá? Quando o percentual do FCP ele é 0, né, quando o produto não tem FCP, essa informação ela não tem que ser enviada na geração da NFE, então essa informação ela não é apresentada aqui no XML. E agora os campos relacionados à substituição tributária, eu tenho
o MVA de 70, a redução da base cálculo do CMST de 0, o valor da base cálculo do CMST de 1.700, percentual do CMST de 18, o valor do ICMST de 186, a base cálculo do FCP-ST de 1.700, percentual do FCP-ST de 2 e o valor do FCP-ST de 34. Voltando aqui para o sistema, a nossa nota fiscal 10.221 ela foi autorizada. Vamos ver aqui o arquivo XML dessa NFE. Está aqui o arquivo XML da nossa NFE. Avançando aqui um pouco nesse arquivo XML, a gente vê aqui os campos relacionados ao ICMS. Tá? Então, focando só em alguns campos principais aqui, para comparar aí com o nosso artigo, a gente tem aqui o valor de ICMS de 120. Repara que a gente não tem informação aqui do FCP, né, no ICMS da operação, porque realmente não faz sentido nessa operação interestadual. E aí a gente tem aqui as informações do ICMST. Tá? Então tem um valor do ICMST de 186 e o valor do FCP-ST de 34. Tá? E lembrando que, como é uma operação interestadual, né, sujeita à substituição tributária, todas essas informações aqui relacionadas ao ICMST, elas estão relacionadas à minha UF de destino. Né? Então, a alíquota do ICMST tem que ser consultada na UF de destino e o percentual do FCP-ST tem que ser consultado na UF de destino. Nesse exemplo aqui hipotético, a gente considerou uma alíquota de ICMS de 18% e um percentual de fundo de combate à pobreza de 2% na UF de destino. Voltando aqui para o nosso artigo, então as informações que a gente viu lá no XML da NFE estão coerentes aqui com o nosso artigo. E avançando aqui agora para o nosso último exemplo, um exemplo 3, que também é típico aí, em algumas indústrias. Então, muitas vezes eu posso fazer uma operação interestadual tributada com substituição tributária, mas com ICMS-ST sendo calculado pelo diferencial de alíquotas de ICMS, que é chamado de FAO, né, de ICMS. É comum essa metodologia de cálculo quando eu faço uma venda de material de uso e consumo interestadual e esse produto está sujeito à aplicação do ICMS-ST, porque as unidades da federação envolvidas aí nessa operação interestadual têm algum protocolo ou convênio que determina a aplicação do ICMS-ST nesse produto, e nesse convênio determina que o ICMS-ST tem que ser calculado com o diferencial de alíquota de ICMS entre a UF de destino e a UF de origem. Tá? Então é esse exemplo que a gente vai ver aqui agora. Vamos focar primeiro aqui na tela do sistema. Tá? Hipoteticamente a gente tem aqui uma alíquota de ICMS de 12%, então o valor de ICMS da operação de R$120. E aí, no valor do ICMS operação, como uma operação interestadual, não faz sentido informar o FCP, né? Então o percentual dele está zero, o valor dele está zero. E aí agora, com as informações do ICMS-ST, né, na minha UF de destino, como o ICMS-ST tem que ser calculado por default, por diferencial de alíquota de ICMS, então supondo que o meu ICMS na UF de destino é 18%, então o valor do ICMS-ST aqui é calculado como R$60. Tá? Então, fazendo a conta rapidamente aqui na cabeça, ICMS no destino de 180, né, menos 120, que é o valor do ICMS interestadual, dá os R$60, que é o valor do ICMS-ST, calculado por default, diferencial de alíquota. E eu tenho também aqui o percentual do FCP retido por substituição tributária, partindo do pressuposto que esse produto aqui, na UF de destino, ele tem a incidência de FCP, então tem que ser calculado aqui o FCP retido por substituição tributária, nesse exemplo aqui com uma alíquota de 2%, então o valor seria de R$20. Vamos simular esse exemplo aqui no sistema.
Vamos clonar esse documento aqui 33. Então, clonando o documento 33, eu gerei aqui o documento 34. Eu vou editar ele. A gente está tratando aqui de uma operação interestadual, então a minha pessoa aqui já está certa, é um cliente em São Paulo. Eu vou editar aqui o item. E vamos focar aqui na apresentação aqui dos tributos. Como é uma operação em que o ICMS-T tem que ser calculado por default, eu vou trocar aqui a minha fórmula. Vou colocar aqui uma fórmula ICMS CST10 com default. A alíquota de ICMS interestadual permanece 12, o meu percentual FCP da operação aqui do ICMS da operação é 0. E aí lá na UF Destino vamos considerar aqui um MVA de 70, uma alíquota de ICMS-T de 18 e um percentual da FCP de 2. Só uma correção, tá? Como é calculado por default, tá? A gente não precisa informar aqui o percentual do MVA, né? nessa operação. Vou pedir aqui para calcular os tributos, tá? Então, repara aqui que o sistema calculou aqui o valor do ICMS-T de 60, tá? Então, coerente aqui com o que a gente viu aqui na nossa imagem, aqui no artigo. E o sistema também calculou aqui o valor do FCP retido por substituição tributária de R$20, coerente aqui com o nosso artigo, tá? E realmente o MVA aqui, nesse exemplo aqui, ele é passado vazio, tá? Porque o meu ICMS-T ele não é calculado por MVA aqui, ele é calculado pelo diferencial de alíquota. Vou salvar aqui. Vou salvar o nosso documento e vou gerar NFE. Enquanto a NFE está sendo gerada, vamos voltar aqui para o nosso artigo e vamos ver como que esses campos vão se apresentar no arquivo XML da NFE. Tá? Então, eu tenho aqui a minha base cálculo ICMS de 1.000, alíquota de ICMS de 12, é a minha alíquota interestadual, valor de ICMS 120. Aí eu tenho minha base cálculo do ICMS-T de 1.000, tá? Meu percentual de ICMS-T de 18, que é a minha alíquota do ICMS no destino. O meu valor do ICMS-T foi calculado como R$60, que é o diferencial de alíquota. Tá? Então, no destino, lá o ICMS seria R$180, menos os 120 do interestadual, eu tenho o valor de 60, tá? Porque ele é calculado pelo diferencial de alíquota de ICMS. A minha base cálculo do FCP-ST é de 1.000, meu percentual do FCP-ST é de 2, então meu valor do FCP-ST é de 20. Voltando aqui para o nosso sistema, a nota fiscal 10.222 ela foi autorizada. Vamos ver aqui o arquivo XML dessa NFE. Avançando aqui um pouco no XML da NFE, a gente encontra os campos relacionados ao ICMS, tá? E aí os campos vão apresentar as mesmas informações que a gente viu lá no artigo, focando em apenas alguns campos aqui. Então a gente tem aqui o valor do ICMS de 120, a gente tem aqui o valor do ICMS-T de 60, né, calculado pelo default, e a gente tem o valor do FCP-ST de R$20. Ok? Então, com isso, a gente termina aí a apresentação desse exemplo, né, das operações típicas, tá, relacionadas às empresas com o regime normal.